vou chamar aqui o Jaime Spitzkowski para falar com vocês sobre a situação internacional de Israel. Ele é jornalista e palestrante e integra o grupo de análise de conjuntura internacional da USP, o GACINT. Foi editor internacional e correspondente da Folha de São Paulo em Moscou e em Pequim e fez coberturas jornalísticas em mais de 40 países. Bom, boa tarde. Deixa eu só me preparar aqui com a água. Certamente será necessária. Obrigado. Bom, eu imagino que seja necessário o microfone pela gravação, né? Bom, boa tarde. Eu queria agradecer muito o convite. A Revital tem um poder especial de me tirar do convívio de 18 cães, 4 cabras, um pônei, 4 carpas, 2 tartarugas, que é o meu sítio, mas ela consegue. Portanto, a minha ideia aqui, uma vez que eu abandonei os meus animais, é conversar com vocês sobre a inserção de Israel no cenário internacional hoje. Pretendo que isso seja uma conversa bastante informal, portanto, fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento. E eu vou tentar trazer para vocês a visão que eu tenho sobre a situação atual. Eu vou falar uma obviedade e um lugar comum sobre o Oriente Médio. Os chineses têm um ditado que é "May we live in interesting times", mas parece que o Oriente Médio é sempre interesting times, né? E nós estamos num momento particularmente importante em função da questão iraniana, em função da emergência do Estado Islâmico, em função de uma série de elementos novos que estão transformando o já intrincado e complicado quadro do Oriente Médio num jogo ainda mais complexo, em que as variantes têm uma volatilidade muito grande. Eu acho que a gente poderia dizer que hoje a política externa e a inserção de Israel com seus 2 principais aliados, os Estados Unidos, não vou usar a palavra, deixa eu refazer a frase, não são os 2 principais aliados, mas a relação de Israel com 2 dos principais polos de poder internacionais, Europa e Estados Unidos. Depois até eu vou falar um pouco sobre China, Índia e África, que são um caso que eu acho muito interessante, mas são uma outra lógica. No caso desses 2 polos de poder, há 2 elementos hoje que balizam as relações com Israel: o processo de paz com os palestinos, ou a inexistência de um processo de paz, e a questão iraniana. São esses 2 temas que, de certa forma, modelam a maneira como Israel se relaciona com o seu, aí sim, inequivocamente, principal aliado, os Estados Unidos, e como Israel se relaciona com a União Europeia, que pode ir de países como a Alemanha, líder do bloco e o principal aliado político de Israel no continente, mas até países como os escandinavos, Suécia, Noruega, Dinamarca menos, mas Suécia, Noruega, Irlanda, que não é um escandinavo, países que têm tido uma postura muito crítica em relação a Israel. Vamos começar pela questão do processo de paz. Certamente vocês viram ao longo do dia a formação do novo governo e mais uma guinada, aparentemente, de Israel rumo à direita. No que se refere ao processo de paz, a eleição foi marcada por um momento muito marcante da véspera da eleição. O candidato à reeleição, Bibi Netanyahu, declarou numa entrevista que, enquanto ele fosse, ou se ele fosse eleito primeiro-ministro, não haveria a criação de um Estado palestino. Essa declaração, certamente, foi não é o único, mas um dos elementos que lhe rendeu votos, pelo menos na minha avaliação, e na avaliação de vários analistas. Mas certamente também é uma declaração que lhe rendeu enorme prejuízo político
fora das fronteiras de Israel, em particular com os polos Estados Unidos e Europa. Confesso que, dias depois, quando a gente viu o Bibi tentando, o primeiro-ministro eleito, tentando refazer a declaração, não sei se vocês acompanharam esse episódio, ele disse, olha, a declaração foi tirada de contexto, não foi exatamente isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que, no momento atual, não existem as condições propícias e apropriadas para a criação do Estado palestino. O que não significa que eu esteja recuando de um compromisso que ele mesmo, num discurso em 2009, havia assumido. Mas aí, quando ele diz isso, eu confesso que eu não consigo deixar de lembrar de Yasser Arafat. Yasser Arafat era um personagem político que tinha uma estratégia clara. Para o público doméstico, ele dizia uma coisa. Para o público externo, ele dizia outra. Então, me parece que algumas coisas ali no Oriente Médio, que, vamos dizer, também não é um privilégio do Oriente Médio, mas me parece claramente Bibi, diante da necessidade de sobrevivência política, ele está adotando essa atitude arafatista. Em função do tecido social israelense hoje, ter gerado um eleitorado cada vez mais conservador, cada vez mais à direita, ele percebeu a necessidade de mexer com um dos elementos que mais motiva o eleitorado israelense, fazendo um discurso muito baseado, na minha visão, no medo, muito nas reações emocionais das pessoas diante do medo que existe em função de um Estado palestino. E vamos lembrar um episódio também relativamente recente que ajuda a explicar a lógica do Bibi Netanyahu. Vocês se recordam quando houve o último episódio com Hamas, a última guerra da faixa de Gaza? Houve um dia em que foguetes do Hamas atingiram o aeroporto de Ben Gurion, o que provocou o fechamento do aeroporto por algumas horas. Qual foi a declaração de Bibi Netanyahu naquele momento? Que o fato dos foguetes terem caído perto do aeroporto e provocado o fechamento do aeroporto significava o fim do quê? Da solução de dois Estados. Por quê? O argumento de Bibi foi, ora, se os foguetes já têm a capacidade de chegar ao aeroporto oriundos da faixa de Gaza, o que não vai acontecer quando houver um Estado palestino na Cisjordânia? Quando a distância entre o aeroporto e a Cisjordânia, obviamente, é muito menor do que a de Gaza. Então, quem segue as declarações de Bibi vai associar a questão do Estado palestino aos foguetes. E a lógica é o seguinte, bom, então o Estado palestino é aquele que vai jogar foguete no aeroporto, que vai jogar foguete, então eu sou contra esse Estado palestino. Eu acho que, inclusive, um elemento aí importante de como você trabalha alguns dos sentimentos mais naturais do ser humano. O medo, o temor, a preocupação com a sua família. Então, a partir dessa lógica política, Bibi Netanyahu começa a queimar parte do seu patrimônio político na relação com os Estados Unidos. Essa relação com os Estados Unidos também vive um momento de tensão, de atrito, por conta da questão iraniana. O que é a questão iraniana para quem... Eu não sei se falaram da questão hoje. Vocês estão acompanhando ou vale fazer um flashback? Bom, um rápido flashback, depois dessa a gente faz um flashback. Vamos lá. 2002. Bom, então vou dar até um flashback maior. 1979. Eu ia começar com Avraham Avinu, mas a Revital me olhou feio. Quando o Avraham Avinu sai de Ur e tal. Então tá bom. Eu vou começar em 79, se instala no Irã um regime teocrático. 2002, um grupo de dissidentes iranianos denuncia que o programa atômico civil daquele país é uma fachada para um programa nuclear com fins militares. Ou seja, o maior adversário dos Estados Unidos no Oriente Médio,
o maior adversário de Israel na região, busca, segundo essas denúncias, e não precisa ser, a meu juízo, nenhum gênio para achar que essas denúncias fazem todo sentido, o regime iraniano busca, e vamos lembrar que isso vem num contexto de 11 de setembro de 2001, as denúncias vêm em 2002, o regime iraniano, numa estratégia de buscar garantir sobrevida ao regime, de se fortalecer, opta por pisar no acelerador de um programa nuclear clandestino. Essa história, portanto, se arrasta, gente, há 13 anos, é quase um bar mitzvah que já dá para fazer com essa história, 2002 a 2015. E desde 2013 é que se diz, agora é o momento em que haverá um acordo e que haverá uma saída militar, não militar e sim diplomática. Sobre a mesa, essencialmente dois cenários. Ou se faz um acordo com o Irã, ou se faz um ataque ao Irã. Do lado das potências ocidentais, se organizou um grupo chamado P5+1. Quem são o P5+1? Os 5 integrantes permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Estados Unidos, França, Reino Unido, China, Rússia. Por que mais um? Alemanha. Porque não adianta ter França e Reino Unido se não tem quem assina o cheque. E aí, do outro lado da mesa, o Irã. O programa nuclear iraniano, portanto, tem sido um dos temas mais desafiadores do cenário político internacional. Em 2013, depois dessas negociações se arrastarem, qual era o nome do jogo do lado do P5+1? Adoção de sanções ao nível do Conselho de Segurança da ONU para forçar um recuo do regime iraniano. Sanções essas que não são tão duras como Estados Unidos, França e Reino Unido gostariam, nem tão moles quanto Rússia e China gostariam. Então elas estão no meio termo, mas já foram o suficientes para fazer o regime iraniano sentir os seus efeitos. Pois bem, 2013, ora, o Irã está sentindo os efeitos das sanções, vai querer negociar. Naquele ano, pela primeira vez, desde 79, um presidente dos Estados Unidos tem um contato direto com um presidente iraniano. O Obama fala ao telefone com o recém-eleito presidente do Irã, Hassan Rouhani. E tudo parece, portanto, se encaminhar no sentido do diálogo. Quais são os dois países que mais se incomodam com essa ideia de haver um flerte entre Irã e Estados Unidos? Flerte esse que pode, inclusive, ultrapassar a questão nuclear. Pode se tornar algo, uma aproximação entre Washington e Teherã que ultrapassa a questão nuclear. Quem são os dois países que mais se incomodam com isso? Israel e Arábia Saudita, ou seja, o mundo sunita, particularmente a Arábia Saudita, que está do lado, não apenas por ser líder sunita, mas há uma rivalidade também particular, os dois tentam controlar o Golfo Pérsico. Lá no fim do Golfo Pérsico, gente, tem um troço desse tamanho, chamado Estreito de Hormuz, que na verdade lá é Emirados Árabes, mas Emirados Árabes é satélite da Arábia Saudita. Pelo Estreito de Hormuz, passa até 40% do petróleo comercializado em todo o mundo. Quer dizer, um Irã com bomba atômica terá condições de fechar o estreito e impor uma situação extremamente difícil à Arábia Saudita e ao comércio internacional de petróleo muito grande. Qual tem sido a postura do governo israelense, que vocaliza o que a Arábia Saudita gostaria de vocalizar, mas não pode por problemas políticos e por problemas de explicar para a opinião pública muçulmana como é que ela se coloca ao lado de Israel num momento como esse. Então Israel faz o papel de bad boy, faz bem também, né? Já está acostumado a fazer esse papel. Qual é o papel, portanto, de Israel? Israel tem criticado essa aproximação, dizendo que jamais tolerará um acordo que não faça o seguinte:
desmantele totalmente a estrutura nuclear iraniana. O que é diferente do acordo que está sendo gestado e pode ser anunciado a um deadline informal de terça-feira, dia 31. O acordo que está sendo gestado é dentro da seguinte lógica. Nós, P5+1, começamos a levantar sanções e vamos deixar vocês, Irã, a ficar com uma estrutura que entre você decidir ter a bomba e tê-la, levará 1 ano. E que esse acordo será válido por 10 anos. Não sei se eu me faço claro. Ou seja, você deixa o Irã manter um nível, por exemplo, de centrífugas, que são usadas no processo de enriquecimento de urânio, manter um certo nível de urânio acumulado, para que o dia que o Ayatollah Khamenei acordar e falar assim, quero a bomba, mande, diz lá no Bomba Delivery, pede uma bomba. Leve 1 ano para que ela chegue. Israel diz que é intolerável, o governo israelense diz que esse acerto é intolerável. Isso está criando, naturalmente, uma fricção entre Estados Unidos e Israel, em função, e vocês viram o Bibi indo discursar no Congresso americano. Portanto, nós temos aqui 2 vertentes, né, que estão criando atritos entre e custando capital político na relação entre Bibi e Obama. Primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar, a relação entre Estados Unidos e Israel, a meu ver, ela é sólida o suficiente para atravessar esses momentos de crise. Os momentos de crise existem, existirão. Isso não significa que não haja desgaste, que isso não seja ruim. Eu, pessoalmente, é óbvio que nem o Obama, nem o Bibi me ligaram. Mas se eles tivessem me ligado, qual seria a minha percepção? Só a Ju me liga. Qual seria a minha percepção? Qualquer acordo que seja fechado, Israel tem por obrigação dizer que é um acordo ruim. Posição de princípios. Porque ninguém vai fazer nada que não seja sob pressão. Ou seja, uma vez que você faz o acordo com o Irã, não significa que você deixará de ter a necessidade de colocar pressão sobre ele. Agora, o problema é que essa estratégia do morde e assopra, ao que nos parece, não foi combinado entre Washington e Jerusalém. E esse é o problema. Quer dizer, deveria ter sido combinado, mas há um curto-circuito na relação pessoal entre os dois. Agora, tem um outro aspecto, gente, sobre os Estados Unidos que eu queria ressaltar, que se o governo israelense não levar isso em consideração, a tendência é que as coisas piorem. De novo, eu acho que a relação é sólida, mas pode haver mais nuvens cinzentas no horizonte. Tem um processo em curso nos Estados Unidos que é muito importante, é difícil, mas o Obama está tentando implementá-lo, que é o seguinte: Bush pai, né? Por incrível que pareça, o Bush filho tinha pai, né? O Bush pai, que foi presidente dos Estados Unidos ele foi eleito em 88, ele assume em 99 até 92, né? Então, portanto, 89, 90, 91, 92, 4 anos. Já ele disse o seguinte, fim da Guerra Fria, ele foi o presidente americano durante o final da Guerra Fria: os Estados Unidos têm de mudar o pivô da sua política externa para a Ásia. O que isso significa? Pivô, lembra o compasso que a gente usava? Não sei se vocês usam ainda. Você botava uma perninha aqui e a outra você fazia o círculo. Então, o pivô é onde você finca, onde é o núcleo fundamental da sua política externa. Qual era o pivô da política externa norte-americana durante a Guerra Fria? Europa. O Muro de Berlim era o ícone. A Europa era o lugar onde as tropas americanas ficavam tete a tete com as tropas soviéticas,
onde havia divisão em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, onde havia OTAN e Pacto de Varsóvia, que se a Guerra Fria deixasse de ser fria para ser quente, ou seja, confronto direto entre os dois, seria na Europa. Ok. Termina a Guerra Fria, para onde vai o pivô da política externa americana? Oriente Médio. Por dois elementos: petróleo e terrorismo. Desde Bush pai, portanto, persegue a Casa Branca a ideia de que tem de haver uma mudança do pivô. E para onde tem que ser transladado o pivô? Ásia, nomeadamente China. É ali que está o futuro. A crise de 2008 e 2009 deixa isso muito mais claro e dramático. Porque até a crise de 2008 e 2009, qual era o modelo dos Estados Unidos? Consumo. Eu consumia. Aí o que acontece com o modelo americano? Ele explode. Bolhas especulativas. O que eu, os Estados Unidos, preciso fazer com o meu modelo econômico? Preciso remodelá-lo. Hoje eu preciso fazer o quê? Ter mercado, vender. At the same time, o que acontece com a China? Ela desiste de ter um modelo voltado só para exportar. Por dois aspectos. Porque, primeiro, ela sabe que Estados Unidos e Europa não vão consumir do mesmo jeito que consumiam. Segundo, se eu estou virando gente grande, se eu estou virando potência, eu não quero mais ter um modelo no qual eu dependa, eu seja tão vulnerável aos ciclos econômicos de outros países. Quer dizer, os Estados Unidos vão para o buraco, eu vou junto. Então, qual é a opção da China hoje? Mercado interno. Desenvolver o mercado interno. Então, nós estamos falando em China, gente, 400 milhões de chineses hoje em padrão de classe média. Só que tem um detalhe. Primeiro, 400 milhões já são 2 Brasis. Sabe qual é o detalhe? O país tem 1,3 bilhão. Então, tem espaço para fazer muito mais classe média. Fora isso, Índia, Malásia, Tailândia, Indonésia, Filipinas. Onde é que eu vou vender produto no futuro? É lá que eu tenho que ir. Então, isso está muito claro para setores da liderança dos Estados Unidos. E tem mais um elemento que empurra os Estados Unidos para a Ásia. Já ouviram falar na Revolução do Xisto? O xisto é uma camada rochosa que sempre se soube que tinha gás e petróleo, mas nunca se teve uma tecnologia ambientalmente e economicamente viável para extrair. Agora está rolando. Algo como até 40% da energia norte-americana hoje já vem de xisto. Os Estados Unidos, se a revolução de xisto der certo, ainda é a question mark, mas se der certo, hoje é que ela está acontecendo, os Estados Unidos não se transformarão apenas em autossuficientes em energia, serão exportadores de energia. Nesse contexto, o que acontece com a relevância do Oriente Médio para mim, Estados Unidos? Aumenta ou diminui? Diminui. Eu quero pegar um porta-avião que eu tenho hoje no Golfo Pérsico e levá-lo para onde? Para ficar entre a China e o Japão, para proteger o Japão da China. Eu quero pegar a minha tropa que está no Iraque e levá-la para proteger o Vietnã. Believe it or not, o maior aliado hoje do governo vietnamita são os Estados Unidos. Porque o Vietnã tem medo da China. O Vietnã que ainda é governado pelo Partido Comunista. Aonde eu quero chegar, porque eu sei que isso aqui é um grupo judaico, não é um grupo chinês, né? Então vai parecer que eu já estou fazendo palestra sobre a China. Os Estados Unidos, dentro desse contexto, qual é a decisão? Claro que não é consensual, mas o Obama sim tem essa visão. Qual é a visão do Obama? Vamos, portanto, levar o pivô para a Ásia. Pumba! Só que eu não posso deixar o Oriente Médio, eu não quero abandonar o Oriente Médio, isso que fique bem claro. O Oriente Médio já era importante antes do petróleo. O petróleo só capitaliza a importância da região.
A região sempre será importante, mas será menos importante do que foi no século XX. Então, eu não vou abandonar, mas eu quero diminuir o que eu gasto lá militarmente, o que eu gasto de energia, o que eu gasto de tempo, o que eu gasto de diplomata. Então, o que eu vou fazer? Eu vou para a Ásia. Para eu ir para a Ásia, há uma condição sine qua non. Eu preciso deixar a região minimamente arrumada. O que significa deixar a região arrumada? Eu achar um modus vivendi com o meu maior inimigo. Quem é meu maior inimigo lá? O Irã. Vocês acham que o Bibi e os reis sauditas estão super felizes com essa palestra? Os caras estão assim achando o máximo esse movimento. Porque na avaliação deles, eles vão ficar à mercê de um Irã fortalecido. Claro que não é relevante, mas qual é a opinião do Jaime sobre isso? A opinião do Jaime sobre isso é a seguinte: toda a questão iraniana, a ameaça do Irã, a questão nuclear, a corrida nuclear, se houver terrorismo nuclear, tudo isso terá simplesmente de ser administrado. Ele só tem uma solução, which is, em inglês eles chamam regime change. Se mudar o regime do Irã, você resolve a situação. Se entrar ali um regime normal, Mandela fez isso na África do Sul. A África do Sul do apartheid tinha um programa nuclear. Quando o Mandela chegou ao poder, ele falou: meu, para que eu preciso de bomba atômica? Risca. Como é que chama? Aquele país que é rival da Argentina. Brasil. O Brasil tinha um programa nuclear, assim como a Argentina. Não sei se vocês não pegaram isso. Nós pegamos. Lembra? Programa nuclear. Sarney e Alfonsín desmontaram o programa. Pode parecer absurdo, mas havia uma corrida nuclear entre Brasília e Buenos Aires. Olha que absurdo. Portanto, no que eu acredito? Que quanto mais engagement com o Irã, que não é a visão do Bibi, óbvio, quanto mais engagement com o Irã, maiores as chances de o regime um dia cair. Você fala: Jaime, você está louco? Não é de se descartar que eu esteja louco. Mas eu também costumo dizer o seguinte: as pessoas, e é natural, têm uma visão de mundo muito marcada pelas suas experiências pessoais. Qual é a vida de Bibi? Bibi, um pai super likudnik, historiador, foi de uma unidade de elite do exército, seu irmão morreu, que era o seu grande referencial, é morto na operação de Entebbe. Então o Bibi tem uma visão em que a questão de segurança vem primeiro, a questão de segurança vem em segundo, a questão de segurança vem em terceiro. Não estou querendo me comparar ao Bibi, obviamente, mas qual é a minha visão de mundo? O que me marcou na minha já quase meio século de vida? Eu vivi em Moscou entre 90 e 94. Eu tive a gigantesca sorte de ver o fim da União Soviética. E morei 3 anos na China, vendo o país mais populoso do mundo mudar de regime, ainda que com o Partido Comunista no poder. Então, para mim, imaginar o fim de um regime como o dos ayatolás não me parece uma história absurda. Se um país como a União Soviética, eu vou poupar você, Ju, perguntem para a Revital ou para o Abrão, se alguém dissesse na nossa geração, no nosso tempo, em 1989, a União Soviética se desintegra em 91, vai acabar a União Soviética, o que você ia dizer? O que você ia dizer? Impossível. Tá louco? Eu cheguei em 90 e nunca achei. Se alguém me falar, a União Soviética vai acabar, tá louco. Eu? Olha, Revital, o problema não sou eu, o problema são os 18 cachorros, as vacas, a cabra e a tartaruga. Se eles pudessem, eu até ia. Bom, gente, Iêmen.
Na verdade, Revital, o que existe em curso é uma guerra fria entre Irã e Arábia Saudita. Assim como União Soviética e Estados Unidos protagonizaram uma guerra fria durante 5 séculos. 5 séculos não, 5 décadas. Sou meio exagerado. Por que, repito, a guerra era fria? Porque Estados Unidos e União Soviética jamais entraram em confronto direto. Por quê? Eles sabiam que se o conflito fosse direto, a guerra seria inevitavelmente nuclear. Então eles guerreavam por meio de terceiros, ou proxies, como se diz em inglês. Irã e Arábia Saudita protagonizam isso. Exemplos: Síria. Na guerra civil da Síria, a Arábia Saudita, desde o momento zero do Levante, patrocina grupos sunitas, até no começo patrocinando gente ligada ao ISIS. O Irã apoia quem? Bashar al-Assad. Quando teve a Primavera Árabe, começaram manifestações no Bahrein. O que é o Bahrein? Que, ao contrário do que vocês pensam, eu já pensei nisso, não tem nenhuma relação com Pessah. Eu achava que Bahrein tinha alguma coisa a ver com o Ren, do Pessah. Não tem. O Bahrein é o seguinte, é um pequeno país produtor de petróleo do Golfo, de população xiita, mas a monarquia é sunita. Quando acontece a Primavera Árabe, a população vai às ruas pedir a deposição do rei. O que o Irã faz? Bota lenha na fogueira. O que faz a Arábia Saudita? Envia tropas. Reprime os protestos num país vizinho e ninguém falou nada. Mais um capítulo da história e da disputa entre Irã e Arábia Saudita. O Iêmen. O Iêmen é um país 55% sunita, 45% xiita. Então, ali é uma coisa quase que na linha... né? Os sunitas, historicamente, tiveram poder político. Em 2011, o ditador Ali Abdullah Saleh é derrubado. Saleh é derrubado, o país mergulha num caos político. Oi? Eu queria comentar, você falou do Bahrein, né? E que, na época que eu estava na faculdade, diziam que se o Bahrein caísse, se o ditador do Bahrein caísse na Primavera Árabe, e espalhar para aquela região, ia aumentar a democracia que a Arábia Saudita também caísse. Sem dúvida, isso era um elemento... Por isso que a Arábia Saudita lutou para o Bahrein se dar. Não só, quer dizer, tinha esse elemento, o efeito dominó, e tinha o elemento iraniano. Tinha os dois elementos, bem lembrado. O Iêmen, portanto, Revital, é um país que mergulha em turbulência com a queda do ditador. E o que acontece a partir desse momento? Uma minoria xiita do norte do país, chamado Houthi, começa um levante. Quem vai lá, põe dinheiro, põe grana e apoia os Houthis? O Irã. Quando os Houthis, em setembro do ano passado, capturam a capital Sanaá, qual é a leitura? Ponto para o Irã. E agora, o que vocês viram no noticiário semana passada? Uma frente de países árabes, liderados pela Arábia Saudita, todos sunitas, começaram a bombardear as posições Houthis. E aonde é que está o grande paradoxo da história? Com apoio norte-americano. Ou seja, isso demonstra que esse movimento que o Obama quer fazer não é that simple. Quer dizer, eu tenho um amigo que diz assim: os Estados Unidos podem querer sair do Oriente Médio, mas o Oriente Médio não quer sair dos Estados Unidos. Né? Não. Porque podia acontecer uma revolução comunista também. Podia o quê? Uma revolução comunista. Os Estados Unidos não queria isso. Então, entre aspas, por baixo dos panos, tem teorias que apoiam
Mas tem teorias, você está na faculdade fazendo mestrado, né? Tem um certo feeling anti-americano por onde você anda, não? Não deveria. Mas tem, né? Quer dizer, os Estados Unidos são culpados pela calvície, unha encravada. Quer dizer... Ora, os Estados Unidos... francamente, essa teoria de que os Estados Unidos é que são culpados pela teocracia iraniana, porque havia ameaça dos comunistas, me parece muito uma obsessão que existe na esquerda, uma obsessão de que os Estados Unidos são culpados por tudo. Eu até participei de um canal livre, né, espero que vocês não tenham tido o azar de ver, mas no canal livre eu debati com um professor que chegou a dizer que o Estado Islâmico, a culpa é dos Estados Unidos. Aí eu falei para ele, mas até o Estado Islâmico entra na conta dos Estados Unidos? Ele falou, bom, então 90% é culpa dos Estados Unidos. Eu falei, bom, então agora inclusive é possível quantificar a culpa dos Estados Unidos. Então, eu não sou, eu não venho no voo dos Estados Unidos com a orelha do Mickey, não sou um super fã dos Estados Unidos, mas também não consigo comprar as teorias de que os Estados Unidos são o império do mal, e que eles são, portanto, responsáveis pelo Saddam, pelo Bin Laden, pela teocracia iraniana, you name, pelo ISIS. Acho que não faz sentido, mas desculpa, eu te interrompi. Claro, eu acho muito conspiratório. E a outra pergunta que eu ia fazer é sobre o lobby israelense dentro do Congresso americano. Se isso tem algo, se poderia influenciar, como o Obama quer mesmo, né, sair do foco do Oriente Médio e ir para a Ásia, mas se esse lobby poderia ajudar a não conseguir. Claro que esse lobby, o AIPAC... Oi? Não tem a mesma força, né? Ainda não. A Revita lembrou bem, tem outro chamado J Street, que vai numa outra linha. Claro que o AIPAC deve atuar nesse sentido, e já está atuando, né? Mas eu acho também, uma vez eu ouvi a seguinte frase sobre a definição de um estadista. Estadista é aquele cara que coloca o seu país on the right side of history. Onde eu quero chegar? Então, a pergunta que eu faço é a seguinte, também, de novo, quoting alguém, quando o Bibi fez o seu discurso no Congresso, alguém falou, nossa, ele seria um excelente presidente republicano. Aí a minha pergunta, assim, food for thought, para pensar mesmo. Esses Estados Unidos que a gente conhece, que onde o AIPAC opera com muita eficiência, faz um trabalho, que eu acho que é um trabalho lobby, gente, é da democracia. Nós também não podemos ser... no Brasil que a palavra lobby também tem um caráter pejorativo. O jogo democrático pressupõe que a sociedade civil se organize, pressione, contra-pressione. Como disse Churchill, a democracia é o pior dos sistemas, mas não inventaram outro melhor. Que é o seguinte, se você olhar para as tendências demográficas dos Estados Unidos, daqui 50 anos, os Estados Unidos tendem a ser mais white, anglo-saxon, anglo-saxon protestant, e portanto republicano, ou tendem a ser mais multilingual, multicolored, multitudo e, portanto, mais democrata. Qual que é a visão que vocês acham que deve prevalecer? Multitudo, né? Então, eu acho também importante Israel, na hora de formular a sua política externa de médio e longo prazo, ter isso em vista, né? Mas é só a minha opinião. Fala, meu cara. Quando Israel, historicamente, destruiu usinas nucleares do Iraque, depois de 2007 também, acho que na Síria e tal, por que você acha que até hoje não veio um ataque israelense no Irã? Boa pergunta. Por alguns motivos. Primeiro, só relembrar,
Em 1981, Israel faz uma operação contra a usina de Ozihak, no Iraque, época de Saddam Hussein, destrói a usina e destrói o projeto nuclear de Saddam. Interessante lembrar que 9 anos depois, Saddam Hussein invadiu o Kuwait. Imaginem se o Iraque, naquela época, tivesse bomba atômica. Teria sido um outro tipo de conflito. É óbvio que Israel, na época que fez a operação, foi absolutamente massacrada pela opinião pública. Como é que Israel ousava fazer uma operação passando por cima da Jordânia e atacando um terceiro país? E 2007, a questão da Síria. Primeiro, nem Iraque. Não, primeiro vamos por partes. Primeiro, o Irã aprendeu as lições do Iraque. Primeiro, o Irã não concentra o seu programa nuclear em um só ponto. Ele é pulverizado. Segundo, a parte mais importante do programa ou está em bunkers, abaixo da terra, ou está em áreas densamente povoadas. 3. Diferentemente da Síria, em 2007, e acho que esse é o cálculo israelense, e também um pouco do Irã em 81, o Irã teria condições muito mais impactantes e poderosas de retaliar. O Irã se prepara para esse cenário desde 2002, pelo menos. Vou te perguntar o seguinte: o que foi a guerra do Hezbollah em 2006? A guerra do Hezbollah em 2006 foi uma maneira, na minha leitura, que o Irã quis passar para Israel uma mensagem: veja, hoje eu consigo, via Hezbollah, atingir Haifa. Eu acho que a função dessa guerra foi o Irã dizer: olha, se você me ataca, eu estou na sua fronteira. E hoje com um armamento muito maior. Outra pergunta: por que o Irã fez da América Latina uma de suas prioridades nos últimos 10 anos, no ponto de vista diplomático, político e comercial? Porque o Lula é legal? Porque a Cristina é sexy? A Dilma é mais. Eu sou mais a... Como chamava aquela mulher da Casa Civil? Um escândalo, achava ela... Erenice. Essa eu achava demais. O Irã... o Irã ampliou a sua embaixada na Bolívia, ampliou a sua embaixada na Nicarágua. Eu soube de uma história que o Irã chegou para o governo mexicano e falou: posso abrir um consulado em Ciudad Juárez, na fronteira com os Estados Unidos? Os mexicanos falaram: pô, mas vocês não têm comunidade iraniana em Ciudad Juárez, não tem comércio, o que vocês querem um consulado em Ciudad Juárez? Ora, o fato é que via Hezbollah, via atividade diplomática iraniana, o regime de Teherã buscou ao longo desses anos tomar posições na América Latina, auxiliadas inclusive por uma posição, e ela sabe que é uma região em que o anti-americanismo prospera, que na hipótese de um ataque militar, a retaliação não viria apenas Hezbollah contra Israel, poderia vir com atentados terroristas aqui, via Hezbollah, como já aconteceu em 94. Recentemente, o filho, olha essa história inacreditável, o filho do ditador, ex-ditador de Suriname, glorioso Suriname, tinha um ditador chamado Deise Bouterse. O filho do ditador acabou de ser condenado numa corte norte-americana porque ele ofereceu o país para o Hezbollah para ser base, em troca de dinheiro. Por que que o... Então, eu acho que começa a fechar uma certa lógica. Antes, o Irã também tinha como prioridade, se atacado, disparar contra tropas americanas no Afeganistão, que se retiraram. Disparar contra tropas norte-americanas no Iraque, que se retiraram. Então, eu acho que isso que levou a não atacar. Então, portanto, para começar a concluir e não abusar da paciência de vocês,
tanto a questão do processo de paz, que tende a não prosperar com esse governo, apesar de uma crescente pressão internacional. E eu acho que essa pressão tende a crescer. Por que eu acho que essa pressão tende a crescer? Sobretudo vinda da Europa. Eu acho que isso vai ser um subproduto da questão Estado Islâmico. Existe uma mitologia de que você pode colocar a radicalização de jovens europeus em boa medida na questão palestina. Que se você resolver a questão palestina, você vai tirar um ingrediente fundamental que radicaliza os jovens que vêm. Eu não compro essa tese. Mas essa tese, ela é muito comum no Brasil, ela é muito comum na Europa. Vamos imaginar, por hipótese, que hoje fosse criado o Estado palestino, lindo, maravilhoso, que eu acho importante, gostaria que the sooner the better. Mas se fosse criado o Estado palestino hoje, o que aconteceria com o Estado islâmico? Nada. Continuaria igual, ou não? Mas essa tese de que as imagens que vêm do conflito radicalizam o jovem na França, radicalizam o jovem na Itália, talvez você já tenha ouvido essa tese. E ela é relativamente comum. Então, os governos europeus, pressionados pelas suas opiniões públicas para fazer alguma coisa em relação ao Estado Islâmico, vão querer mostrar assim, olha, veja o que nós estamos fazendo. Estamos pressionando Israel para haver paz com os palestinos. Então, mais fricção. Com os Estados Unidos, um quadro de fricção que eu também já procurei colocar. Acho eu que esse governo israelense terá muita dificuldade em administrar isso, sofrerá muita pressão. Eu até estava lendo outro dia um analista israelense dizendo que dessa vez o governo israelense não tem, em inglês ele usa a expressão fig leaf, mas ele não tem uma cobertura para a pressão internacional. Como assim? No governo passado, ele tinha a Tzipi Livni como ministra da Justiça. Num outro governo, ele tinha o Ehud Barak. Então, agora, ele não tem, a menos que consiga trazer para o governo. E parece que a radicalização dificulta isso. Por outro lado, nem tudo é má notícia no front diplomático. Se você olhar para o futuro, e eu acredito nisso piamente, a emergência de novos polos de poder não colocarão os Estados Unidos em xeque, continuará sendo a potência hegemônica. Mas o poder da China vai aumentar, o poder da Índia vai aumentar. O comércio e as relações entre China e Israel batem recorde ano a ano. As relações de Israel com a Índia nunca foram tão boas na história. E tem um outro palco diplomático em que isso eu vi em loco, que é a África. O que Israel cresce com a sua presença diplomática na África é impressionante. Em programas de cooperação, em programas políticos. Até, você chegou a conhecer o Rafi Singer? O Rafi hoje é embaixador de Israel em Angola. Serviu aqui na embaixada. Né? Hoje é embaixador israelense em Angola. Então, to make a long story short, nuvens cinzentas na relação com Europa e Estados Unidos e nuvens e um céu relativamente de brigadeiro na relação com China, Índia, China e Índia, que obviamente não tem a mesma relevância para Israel, que tem o outro lado. Eu só quero dizer que nem tudo é má notícia no front diplomático. Se houver perguntas, estou à disposição. Acho que você tem muita possibilidade de fazer isso, porque quando a gente observa o episódio histórico da União Soviética, a gente vê que ela foi formulada de certa maneira porque os Estados Unidos estrangulou a União Soviética economicamente e aí trouxeram para as negociações. Observando no caso do Irã, também houve esse tipo de estrangulamento. Assim, nas negociações com a União Soviética, a posição dos Estados Unidos no meio foi de força, e eles não davam. Olhando para o Irã, houve essa tentativa de estrangulamento, trouxe para a negociação, mas a percepção é
que eles não têm essa posição de força e nem promovem a mudança do país. Então, primeiro, por que essa virada no dentro dos Estados Unidos, na abordagem desse enfraquecimento do governo? E segundo, se as negociações não fossem feitas, Irã teria alguma alternativa, uma alívio na situação econômica? Boa. Primeiro, só me lembrei de um exemplo também para ilustrar isso que a gente estava falando, não tem a ver diretamente com a sua pergunta, mas é o fenômeno que está acontecendo em Cuba, né? Por que Cuba, 50 anos depois, aceita dialogar com os Estados Unidos? Porque eles chegaram à conclusão que o fim do regime é inevitável. Acabou. Por que acabou? Porque o regime cubano viveu décadas com os subsídios de Moscou. Aí, com um milagre, eles conseguem sobreviver até a chegada de Chávez ao poder. Chávez sustenta o regime cubano. Agora está acabando o regime Chávez. Não sei se hoje já vai dar, mas se não for hoje, né? O Maduro tem mandato até 2019. Mas vocês sabem como é a situação venezuelana. Então, e como é que está o preço do petróleo no mercado internacional? Então vai acabar a moleza venezuelana. Um irmão Castro olhou para o outro e falou, meu, ferrou. É melhor então uma transição negociada do que uma transição que possa trazer uma explosão, né? A questão do Irã, ela tem as suas particularidades. Você estrangular o Irã traz um risco, né? Você acreditar num processo, por exemplo, de você fazer uma pressão com mais, digamos, intensidade, eu acho que poderia ter mais intensidade. Vamos até lembrar que a China e a Rússia que desaceleram, porque tem interesses ali. A China e a Rússia, qual é o medo delas? Elas não querem o Irã com bomba atômica, mas elas não querem a mudança de regime. Por quê? Porque o regime atual é cliente da China e da Rússia. Então, eu não acho que o regime iraniano, se completamente isolado, duraria muito. Mas também você pagaria um alto preço, do ponto de vista de risco, do que significaria uma explosão hoje naquela região. Então, eu quero acreditar que é mais interessante você fazer uma calibragem de pressão para que o regime vá num processo de transição e não num processo de ruptura. Porque eu adoraria que hoje chegasse um ayatolá e falasse, nós estamos indo para casa, acabou, vamos só cuidar de temas religiosos. Mas se isso não acontece, uma saída voluntária do regime, que não vai acontecer, eu tenho medo de um processo que é um pouco semelhante à Coreia do Norte. Tenho muito medo que a Coreia do Norte exploda. Talvez seja melhor você fazer uma transição com a Coreia do Norte. O mesmo um pouco vale para o Irã. E vamos lembrar que o Irã não está tão isolado assim. China e Rússia têm grandes interesses ali. Por isso que eu não acredito que um total isolamento... haveria saída para Irã via Pequim e via Moscou. Como hoje eles mantêm... Agora, só para concluir e acrescentar um detalhe interessante. Por que o petróleo está a $40 o barril? Quem é responsável, não único, mas o preço do petróleo caiu brutalmente por conta de oferta e demanda. Está caindo a demanda no mundo por causa do xisto, da crise e tal. Aí, se cai a demanda, como é que você recupera o preço? Você corta a oferta. Aí chegaram para a Arábia Saudita e falaram assim, Arábia Saudita, o Maduro passou 15 dias viajando pelo mundo. Corta a tua oferta, você é o maior produtor mundial, vamos subir o preço. Qual é o objetivo da Arábia Saudita? Ferrar, quem falou aí? Ferrar o nosso aluno Abrão. Meu não, eu que sou seu aluno, Abrão. Minar o Irã. O que vai acontecer com o Irã a $40 o barril? É mais um elemento para o Irã ser estrangulado. Né? Fala, meu cara. Bom, segue bem nessa linha que você está falando. O terrorismo é financiado principalmente por países
muçulmano, o terrorismo muçulmano, né? Pensado por países como o Irã, Catar, e que são países que também ganham principalmente dinheiro por causa do petróleo. Se você tira a importância do petróleo por causa do xisto e o petróleo para de ser algo que vai render tanto dinheiro para esses países, isso significa, pouco tempo depois, médio e longo prazo, o fim do terrorismo por não ter financiamento? Não, a minha definição de terrorismo é que terrorismo é igual dor de joelho. Pode melhorar, pode piorar, mas você vai ter que conviver forever. Por quê? O terrorismo, ele é um questionamento do status quo. Sempre haverá quem questione uma estrutura de poder. Pode ser, às vezes, por métodos pacíficos, como o Gandhi fez. Mas quem acredita em métodos violentos vai recorrer, infelizmente, ao terrorismo. Nesse nível de terrorismo como ele acontece hoje em dia, você acha que a tendência seria ele acabar e ser muito mais pontos isolados do que você ter o Hezbollah como uma ameaça grande? Concordo. Não, acho que o teu raciocínio faz todo sentido. Quer dizer, já se verifica um enfraquecimento do Hezbollah e o Hezbollah buscando novas fontes de recursos, porque o dinheiro que vem do Irã está secando por causa do petróleo. Então, por exemplo, o Hezbollah hoje é a principal força política, paramilitar e econômica do Líbano. Ele tem interesse na manutenção dessa situação, porque dali ele tira a grana. Então, hoje, eu não acho que, por exemplo, por que a Síria não contra-atacou em 2007? Porque não tinha interesse em entrar numa guerra com Israel e nem o Hezbollah. Porque hoje o Hezbollah no Líbano ganha muito dinheiro sendo a força mais poderosa, né? Gente, super obrigado pela atenção de vocês. Obrigado. Bom, queria só chamar a equipe do projeto para fazer o encerramento aqui na frente. Tem todo mundo. Vai todo mundo agradecer, ué. Cadê a Tati? Evitá-lo. Eu vou aproveitar para agradecer os parceiros do projeto, que são a equipe, todo mundo aqui, fora os Madrehim que estão assistindo, né? Os parceiros do projeto, a gente quer agradecer a Fundação Arimax, Bnei Brit Brasil, Keren Kayem da Israel, o Taglit, e esses são os parceiros. E o apoio da CONIB, do Consulado de Israel, da FISESP e da Betel, aqui no prédio. Obrigado. Sim, o pessoal do Rio e de Poá, a gente vai ter o modelo dia 6 e 7 de setembro. A gente quer que vocês venham e tragam Hanihim. Rio e Poá, todo mundo venha e traga uma galera para participar. Todo mundo, acho que é consenso que todo mundo gostou muito, todo mundo quer dar visibilidade para o que a gente está fazendo aqui. Então é muito importante que todo mundo curta a página no Facebook, Modelo Knesset, marquem os amiguinhos, chamem as pessoas dos colégios, da SNUOT, gente que possa estar interessada. Isso é muito importante para que a gente tenha, tanto no modelo quanto nas escolas, a visibilidade desse trabalho que vem sendo construindo nesses últimos anos e aí tomando forma no modelo em setembro. Então, temos quase 500 likes na página do Facebook, a meta é multiplicar por 100, sei lá, ajuda aí.